Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou explicar este salmo versículo por versículo. O autor deste salmo bíblico foi escrito por Davi. O versículo primeiro é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. As suas palavras inspiradoras expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. Davi era um menino pastor, ruivo e corajoso, que fora tirado dos currais de ovelhas para governar Israel. Não se sabe ao certo em que período da sua vida Davi escreveu este salmo, mas acredita-se que tenha sido obra dos seus últimos anos, dado o tom sereno da sua confiança aprovada nas experiências de Davi. Por isso, há mais de 3.000 anos este lindo poema compõe e inspira louvores e orações de judeus e cristãos em todo o mundo. A metáfora de Deus como pastor é bastante comum em toda a Bíblia. Deus está presente, cuidando e guiando o seu povo, progressivamente ao longo dos tempos. O pastor de Israel é o pastor de todos os que confiam nele. Jeremias capítulo 31 versículo 10. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. Jesus é o bom pastor enviado para guiar a todos que creem a vida eterna. A comparação entre Deus e o pastor aparece em vários outros salmos, referindo-se também a governantes levantados para liderarem o povo de Deus. Bom, vamos entender os versículos do Salmo 23. Versículo 1: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor a Deus é atribuído todo o bem, Ele é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Sem Deus ou longe dele toda ovelha passará por aflições, desamparada. Pela graça de Deus, todos somos convidados a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como Rei e Guia Supremo. Meu pastor, isso revela uma proximidade real entre o Senhor e as suas ovelhas. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas, ou um grande líder, pode ser pastoreado pelo bom pastor. Deus também pode ser o seu pastor e lhe conduzirá por todo o seu caminho com amor. Nada me faltará. A confiança plena na provisão constante de Deus deve estar presente no coração do seu povo. Ele supre as necessidades dos crentes. Deus é o provedor e sustentador da nossa vida. Por isso, creia que não faltará abundância espiritual, pão, paz, proteção e coragem para seguir firme em seu caminho. Versículo 2: Senhor, provedor de paz e sustenta-me e me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastagens verdes são fonte de alimento nutritivo e saboroso para os rebanhos. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido suas ovelhas por pastos verdejantes e águas tranquilas nas proximidades de Belém. Da mesma forma, ela atribuiu a Deus a felicidade da satisfação e da paz que experimentava na sua vida. Repouso e descanso provém de Deus, o sustento necessário e a calma que nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto, e traz nosso conforto. Deus é especialista em transformar cenários desérticos em lindos campos verdes. Ele pode acalmar tempestades e mares agitados, tornando-os em águas de descanso. Confie que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo. Com graça, Cristo satisfaz a todos que creem no seu amor. Versículo 3: O Senhor guia por caminhos retos, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daqueles que seguem a sua voz de comando. A orientação bondosa de Deus nos conduz numa vida pacífica e justa, através de caminhos retos. Ela ensina o caminho aos pecadores. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ela orienta-nos na direção correta diante de Deus. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Versículo 4: O pastor, Deus presente mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o povo de Deus pode passar por calamidades, terríveis gritos e sombras de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, sofrimentos, doenças e a própria morte ou malignas, perseguição, destruição e sofrimentos causados por Satanás e homens maus, seus instrumentos. Tanto num como no outro caso, o rebanho de Cristo não precisa temer, mas perseverar com fé até o fim. Lucas, capítulo 21,
Versículo 19. Um vale sombrio pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua mortalidade e vulnerabilidade. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí, a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão do julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Cristo, não há condenação. Não precisam de ter medo, pois Jesus concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida dos que creiam nele. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que assombram de morte. A segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele protege de todo mal. Salmos 33, versículo 18 ao 20. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos e enfrentou perigos para protegê-los da morte. Quanto mais Deus ama o seu povo. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e segurança. Ele livra os fiéis de todos os terrores da escuridão da vida. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar e resgatar ovelhas. A vara é símbolo do poder de defesa do pastor. Com ela, defendia e ameaçava predadores ou ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. O cajado tem uma das pontas arqueadas na forma de um gancho. Servia para contar as ovelhas, fisgar quando caíam num buraco, e também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos. Nos dois sentidos, há consolo e proteção para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos e aflições causadas por ameaças externas ou pelo nosso pecado e tolice, a vara e cajado do Senhor nos sustentam e corrigem-nos. Jó, capítulo 5, versículo 17. Versículo 5. Pastor, prepara bênçãos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos. A providência divina, ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos, considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênçãos abundantes. Mateus capítulo 25, versículo 34. João capítulo 14, versículo 2. Para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Os cristãos não estão isentos de adversidades e problemas. Os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, estão sempre buscando oportunidades para derrotar os crentes. Mas Deus prepara a mesa adequada para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Unges a minha cabeça com óleo. A unção era um costume social bastante praticada naqueles tempos em Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar óleo. Estava bastante associada a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significados mais profundos. A unção com óleo e perfume, unguento, era feita em diferentes contextos. No cuidado pessoal. Ruth capítulo 3, versículo 3. Na unção de objetos consagrados. Êxodo capítulo 40, versículo 9 ao 11. Unção de convidados especiais para honrá-los. João capítulo 12, versículo 13. Unção para purificação e cura. Marcos capítulo 6, versículo 13. Na unção de pessoas para ofícios específicos. O profetas, os sacerdotes, o reis. Unção de corpos preparando-os para o enterro. Marcos capítulo 16, versículo 1. Mas num sentido figurado, a unção feita por Deus confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, selando a todos os crentes. João capítulo 2, versículo 20. Tal como Jesus era o ungido de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. Por meio dele recebemos a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge com seu Espírito, dando alegria transbordante, capacitação, honra e plenitude. Espiritualismo. Meu cálice transborda. A taça cheia está relacionada à vida abundante que Deus proporciona em Cristo Jesus. Amamos e servimos a um Deus infinito. Nele temos todas as coisas, pela fé. O seu amor preenche a nossa vida com graça e misericórdia. Já não vivemos sedentos e solitários. O nosso cálice transborda, porque o pastor nos preenche. Versículo 6. O pastor, bondoso e misericordioso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. Sudoestemente. Deus é bom e dele provém todo bem e bondade existentes. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade.
em nosso favor. Lamentações capítulo 3, versículo 22 ao 23. Deus poupa-nos, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguiu o povo no deserto, assim também a bondade e misericórdia de Deus seguem os crentes. Certamente confiança da bondade, fidelidade e amor de Deus ao conceder benefícios, felicidade e proteção. A fé do salmista em que será perseguido pela bondade e misericórdia de Deus durante toda a sua vida. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá adiante. Habitarei na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus onde ela está. Salmos capítulo 26, versículo 8. A casa de Deus é lugar de adoração, conhecimento e comunhão com ela. Não está limitado a um espaço específico hoje. No passado era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no nosso meio. João capítulo 1, versículo 14, e permanece através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17 ao 18. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo sempre. Que através do Salmo 23 e de toda a Bíblia você se lembre sempre que Deus está presente, mesmo diante de peritos e problemas. Creia, pois, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia. Até o próximo vídeo.